Hoje trago-vos um vídeo no interior do meu carro, ou seja, não tenho tempo, mas também não quero que o canal fique sem conteúdo, sem vídeos, e hoje o vídeo vai ser mesmo dentro da minha viatura para fazer a análise ao Benfica, que jogou ontem no Estádio da Luz perante os seus adeptos a meia-final da Taça de Portugal. Na primeira mão, no Estoril, o Benfica e a equipa do Rui Vitória venceram por 2-1 e ontem à noite, perante os seus adeptos, o Benfica empatou a 3-3. Um jogo com uma exibição muito abaixo da expectativa. O Benfica viveu ontem à noite de gravíssimos problemas na sua transição defensiva, o que depois leva a que a sua organização defensiva seja um verdadeiro caos. Ou seja, sofrer 3 golos na Luz não é uma situação normal, apesar que o Boa Vista este ano já conseguiu esse feito, marcar 3 golos no Estádio da Luz, mas o Benfica realmente esteve muito mal nos seus aspectos defensivos. Rui Vitória fez a alteração no 11, e que alteração! E então atuou com Júlio César na baliza, lado direito André Almeida, lado esquerdo Grimaldo, dupla de centrais com Lisandro e Lindelof, à frente da defesa atuou Samaris, o grego, juntamente depois com Filipe Augusto, que era o médio que construía a partir do corredor central. Depois à direita Carrilho, à esquerda Serbi, e na frente Rafa e Zivkovic. O Benfica teve realmente graves problemas no processo sem bola, mas também logo no processo com bola. Na sua primeira fase de construção teve muitas dificuldades, porque o Estoril pressionava alto e com referências muito bem apontadas e selecionadas pelo treinador Pedro Emanuel. Reparem que na primeira fase de construção do Benfica os dois centrais abriam, Lindelof e Lisandro, e reparem no posicionamento dos jogadores do Estoril, que tem como base zonal incomodar a dupla de centrais para não deixar sair a jogar, e depois Samaris no corredor central. Vocês veem que tem outro jogador que está a incomodar a zona de Samaris. Depois, nas laterais, tanto Grimaldo como André Almeida tiveram um processo também muito difícil, porque o Estoril sabia muito bem a forma de como o Benfica saía a jogar. E isso, claro, em jogos anteriores é notório que o Benfica tem grande dificuldade quando o adversário pressiona alto e é incomodado na sua primeira fase de construção. É lógico que em grandes situações era Ederson que depois colocava a bola no meio campo do adversário, e na segunda fase, principalmente os corredores laterais, os comportamentos são aqueles que vocês já estão habituados a ver. Vou dar o exemplo do lado direito, onde André Almeida conseguia dar profundidade ao seu corredor, e era quando o médio extremo depois fazia movimentos mais interiores, no caso de Serbi, porque tinha trocado com Carrilho, e Serbi vai para movimentos interiores, onde André Almeida depois faz a sua profundidade, a sua verticalidade através do corredor mais à direita. Reparem que Zivkovic era o elemento que saía da sua posição, vinha atrás buscar jogo e tentava desequilibrar um pouco o setor mais intermédio da equipa do Estoril Praia. Depois, não só André Almeida subia no seu corredor, era depois Serbi que dava a largura à frente de ataque do Benfica. E reparem que na posição onde está Lisandro Lopes, onde deveria estar o lateral direito, há aqui uma dinâmica da equipa do Benfica. Lisandro Lopes, ao fazer o passe, reparem que André Almeida também procurava movimentos mais interiores. E falando um pouco no meio campo, acho que Filipe Augusto e Samaris não se encontraram os dois. Não tem, Filipe Augusto não tem ritmo do jogo e estava sempre mal posicionado em relação à posição 8, numa posição que é de Pizzi. E então os dois médios andavam sempre juntos e posicionalmente Filipe Augusto não estava a dar aquilo que Samaris precisava que ele desse à equipa do Benfica. Ainda falando no meio campo, trago-vos outra imagem sobre a organização do Benfica com bola no meio campo do adversário.
Reparem mais uma vez que a bola estando no lado direito, Samaris está basculado para dar a cobertura e Filipe Augusto está ao lado de Samaris. Reparem que Zivkovic, e estou a falar já na parte mais ofensiva, é aquele jogador que saía sempre da posição, e reparem que Carrilho e Serbi fazem movimentos de fora para dentro, não só para dar os corredores aos seus laterais, para criar superioridade numérica no corredor central. Mas esta imagem é típico de que quando o Benfica perdia a bola era realmente um caos a transição defensiva, ou seja, esta mobilidade que o Rui Vitória quis na equipa claramente prejudicou na transição defensiva. Os laterais estão projetados ao mesmo tempo, estão abertos, a envolvência de Filipe Augusto e Samaris no meio campo do adversário também um pouco afastados da sua linha defensiva, e depois este misto, este deambular de posicionamentos e esta mobilidade excessiva, depois os jogadores perdiam claramente o seu posicionamento numa transição defensiva do Benfica. Este foi o Benfica com bola na sua segunda fase, e agora partindo para a terceira fase, aquela fase em que o Benfica entra já no último terço do terreno, aí sim houve grande mobilidade, onde Zivkovic aparecia num dos corredores, Rafa aparecia noutros corredores laterais, e depois havia aqui a troca de posicionamentos. Num caso em que Rafa, por exemplo, se deslocava para o corredor mais à esquerda, reparem que Carrilho fletia para dentro e depois procurava a zona de finalização, colando-se a Zivkovic. De reparar que Filipe Augusto também avançava em demasia por vezes no terreno, em que depois tentava também procurar ganhar as segundas bolas. Isto é um exemplo da mobilidade da equipa do Benfica. Do outro lado, o Zivkovic também aparecia muitas vezes no corredor lateral direito, e era Serbi que depois fletia para dentro. Ou seja, houve sim uma grande mobilidade da equipa do Benfica. O Benfica com bola foi sempre uma equipa muito perigosa, também devido à sua qualidade técnica individual, mas o problema é que o Benfica com bola jogava bem, o Benfica sem bola jogava mal. Porquê? Porque Serbi e Carrilho não tiveram bem no auxílio à sua organização defensiva, e depois o Benfica tinha grandes problemas também devido à subida de Filipe Augusto. Portanto, o Benfica na transição defensiva foi muito frágil, o que depois na sua organização defensiva não conseguiu resolver muitos problemas que a equipa de Rui Vitória teve. Na sua organização defensiva, já dentro do seu meio campo, era notório que os comportamentos se mantiveram. O Benfica defendia em 4-4-2, duas linhas de 4 e os dois avançados mais à frente. Reparem que Carrilho e Serbi desciam dos seus corredores nem sempre na perfeição, mas é de realçar que ao descer faziam a linha com Samaris e Filipe Augusto, deixando depois Zivkovic e Rafa, que neste aspecto um deles demorava muito tempo depois a fechar a posição do pivô defensivo do Estoril. E então as grandes dificuldades do Benfica eram na sua transição defensiva, e eu trago-vos uma primeira imagem em que é notório que jogadores do Estoril completamente à vontade a trabalharem entre linhas, entre a linha defensiva e a linha média do Benfica. Reparem que Zivkovic e Carrilho muito lentos no processo defensivo, na sua transição defensiva, que é o momento em que o Benfica perde a bola, muito lentos, em que depois, neste caso, Pizzi já estava dentro de campo e Samaris vão correr atrás do prejuízo. Reparem que tem 5 jogadores do Estoril, entre linhas, em que depois o portador da bola não tinha pressão e os outros efetuavam autênticas diagonais no intuito de aparecer nas costas da linha defensiva do Benfica. Outra imagem claramente estava no posicionamento quando o Benfica perdia a bola. Já vos disse que excesso de mobilidade traz problemas à transição defensiva do Benfica. E reparem que o Estoril nesta imagem tem bola, e o que é que acontece? Acontece que há um jogador do Estoril que vai receber a bola sem qualquer tipo de marcação. É Pizzi obrigado
a ir tentar fazer a pressão e roubar a bola, mas vai sobrar um jogador no corredor central. Isto é uma situação de um 2 para 1, ou seja, Samaris está completamente desposicionado, Samaris muito mal neste lance, a linha defensiva está um pouco recuada para aquilo que já vimos do Benfica a atuar, mas o problema no corredor central é uma situação de 2 para 1 que era impossível quase Pizzi estar em cima de dois jogadores para tentar roubar a bola. É uma imagem que diz muito da transição defensiva do Benfica. Foi um jogo muito mau por parte do Benfica, acho que foi o pior jogo da época do Benfica, na minha opinião, apesar que muitas alterações feitas neste 11, muitos jogadores sem minutos, Grimaldo teve 5 meses de ausência, Lisandro Lopes também teve muito tempo afastado, Júlio César tem poucos minutos porque o titular é Ederson, e realmente o Benfica teve muitas dificuldades para segurar este atrevido Estoril. Foi um pesadelo porque é o terceiro empate consecutivo jogos oficiais do Benfica, mas o Benfica marca presença no Jamor. E então, os lances do golo, o Estoril marca aos 30 minutos, ou seja, a primeira hora do Benfica parecia que o jogo estava perfeitamente controlado, mas o Estoril marca através de Bruno Gomes, um remate fora da área, um bom remate em que o Estoril ao marcar vai começando a acreditar que tudo é possível. Aos 32 minutos o Benfica iguala a partida, 2 minutos depois com o golo do Carrilho, e aí o Benfica já empata e parece-me que encontrou ali alguma almofada e deu para respirar um pouco, mas depois no início da segunda parte pensava que o Benfica vinha mais controlado, mais descansado, vinha com uma atitude em querer resolver fácil e rapidamente a partida, mas foi logo nos instantes iniciais que Carlinhos, que tinha acabado de entrar, através de um passe errado de André Almeida, aqui nota-se alguma falta de concentração, faz o segundo gol do Estoril. Aqui o Benfica tremeu. Mas logo a seguir teve dois lances, um de Servi e outro de Zivkovic, mas depois houve aí uns minutos, 10, 12 minutos, que o Benfica não conseguia sair do seu meio campo. Depois há aqueles lances individuais que eu costumo dizer, quando o jogador é muito evoluído tecnicamente, consegue às vezes tirar um coelho da cartola. Zivkovic, num excelente remate, numa diagonal de fora para dentro, vai fazer o golo do Benfica, grande golo do Benfica que marca Zivkovic. Depois, alterações efetuadas, Jonas entra para dentro de campo para serenar um pouco, porque é um jogador mais experiente, um jogador que consegue segurar jogo, e acaba por fazer o golo num contra-ataque, numa jogada entre Zivkovic e Servi. A bola vai chegar aos pés de Jonas e de primeira faz o golo do Benfica. Aos 77, inacreditavelmente, Bruno Gomes, através de assistência de Mateus Índio, reparem como é que Mateus Índio entra dentro da área do Benfica, faz uma assistência e Bruno Gomes encosta a bola, fazendo o 3-3. 13 minutos faltava para o fim da partida. Benfica tem equipa, mesmo alterando as suas peças, tem equipa superior ao Estoril, mas também tudo depende da sua mentalidade, tudo depende do padrão de jogo. Porquê? Porque os jogadores do Benfica não tiveram espírito para anular as investidas do Estoril. Na transição defensiva teve muito fraco, e depois na organização defensiva com 3 alterações, porque o único que ficou, Felinov, teve grandes dificuldades em suster este Estoril. O resultado 3-3, terceiro empate consecutivo para a equipa do Rio Vitória em jogos oficiais, mas o Benfica consegue ir para o Jamor, final da Taça de Portugal frente ao Vitória de Guimarães. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Mesmo no interior do meu carro, eu esforço-me para que o canal não fique sem conteúdo, e estou eu aqui dentro do carro com 13 minutos a falar para o meu telemóvel, a colocar um vídeo no canal Joga Simples, desta vez em relação ao Benfica a contar para a Taça de Portugal. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por terem assistido a este vídeo.